Fala galera, beleza? Sou o professor Hugo Veritas e na aula de hoje vamos dar continuidade, tá? a esse entendimento sintático, beleza? No dia de hoje vamos trabalhar os termos essenciais de oração. E quais são eles? Sujeito e predicado, tá? E a partir daí os seus desdobramentos. Mas na aula de hoje vamos focar em conceituá-los, reconhecê-los, tá? Dentro da oração. Para depois, nas próximas aulas, partirmos para as suas variações, as suas especificações. Tipos de sujeito, tipos de predicado. Antes de mais nada, é sempre bom reforçar o quê? A gente está trabalhando com um período simples, ou seja, quando na oração existe apenas um verbo ou uma locução verbal. Aí, galera, vai caracterizar esse período simples, beleza? Então vamos começar aqui procurando conceituar o que é o sujeito e o que é o predicado. Peguem a matéria de vocês para anotando esses conceitos, tá? Vamos lá. Sujeito e predicado, tá? Como eu falei, são termos essenciais. Termos essenciais. E são essenciais, eu posso chamar de base. São termos basilares, tá? Um outro ponto. É provável que vocês já tenham visto e que vai acontecer diversos exemplos que vão aparecer com tais características. De encontrarmos fragmentos textuais, orações, onde o sujeito não está claramente apresentado ou até mesmo inexistente, tá? Mesmo assim, o sujeito não deixa de ter essa tal característica de se enquadrar dentro dos termos essenciais, tá certo? Então vamos ao conceito de cada um. Vamos lá, sujeito. O que seria o sujeito? É aquele que pratica ou sofre uma ação. É aquele que pratica ou sofre uma ação. Esse é o sujeito. Já podemos destacar dois pontos, ó. Pratica, sofre e a perspectiva da ação. Então são três pontos aqui para a gente estar dando destaque, tá? O sujeito vai ser aquele que vai estar praticando, sofrendo, ou seja, movimentando aí a ação, tá certo? Vamos lá quanto ao conceito de predicado. Todo enunciado, melhor, toda, não enunciado, mas sim toda informação, tá? Sobre o sujeito, que é aquele praticante, né? Da ação, beleza? Agora, duas informações importantes, tanto para o sujeito quanto para o predicado. Duas observações muito importantes. Vamos lá. É no predicado que vamos encontrar o verbo. Presença do verbo. Tá? É no predicado que encontraremos o verbo. A gente já aprendeu que toda oração ela só existe com o verbo. Não existe oração sem verbo, tá? Uma outra informação aqui é que o sujeito sempre vai estar em concordância com o verbo. O sujeito sempre vai estar em concordância com o verbo. Como assim? Se o sujeito se apresenta no singular, o verbo no singular. Se o sujeito se apresenta no plural, o verbo no plural. É o conceito basilar da concordância, tá certo? Que é um assunto que veremos a posteriori. Mas
é interessante a gente já reconhecer isso aqui, para a gente poder trabalhar e ter esse entendimento cada vez mais aprofundado. E outro ponto, galera, que eu vou estar sempre pontuando aqui, tá? Atenção às nomenclaturas. Muito importante, muito cobradas, tá certo? Vamos a alguns exemplos. Vamos lá. Aqui para a gente ter um entendimento aqui maior. Vê isso aqui na prática, tá? Anotem aí. O jovem comprou um carro TV, rádio e internet são meios de comunicação. Veja só, galera, dois exemplos aqui. Vamos pensar, ó. Vamos ver o primeiro exemplo. Fazer a leitura do primeiro exemplo. O jovem comprou um carro. Quem comprou o carro? O jovem. Quem praticou a ação? O jovem. Então, galera, acabei de encontrar aqui os meus dois termos essenciais. O primeiro deles, ó, vou apontar aqui pra gente. O primeiro deles. O meu sujeito, tá? Praticante da ação. E eu tenho aqui, comprou um carro, toda a informação sobre o sujeito. Olha um outro ponto que nós aprendemos aqui, que é no predicado que está o verbo comprar aqui. Beleza? Sempre assim, sempre assim. O verbo sempre vai estar no predicado, tá? É um conceito basilar. Parece bobagem, mas faz toda a diferença na hora de você fazer uma análise sintática do reconhecimento do termo, tá? TV, rádio e internet são meios de comunicação. Eu te pergunto, quais são os meios de comunicação? TV, rádio e internet. Então, temos mais uma vez aqui, ó, claro pra gente o que é sujeito, o que é sujeito e o que é o predicado e a presença do verbo, tá? Um outro ponto que eu quero destacar nesses dois exemplos é o seguinte. Perceba que o sujeito, neste item, eu tenho aqui dois termos no primeiro item, e no item eu tenho aqui 4 termos, 4 palavras aqui, tá? Então, tudo isso aqui é o meu sujeito. Então, o sujeito ele pode aparecer vários núcleos e com vários termos, certo? Só para a gente estar adiantando aí, não estamos ainda classificando o sujeito, apenas conceituando. Mas que você tenha esse entendimento, tá? Já pode guardar esta informação. Beleza até aí? Tranquilo? Agora, a gente tem que pontuar um termozinho, 2 termos, que chama-se ordem direta e ordem inversa, quando falamos aqui do sujeito do predicado. Mas é importante que antes de mais nada, antes de eu falar sobre esses termos, ordem direta, ordem inversa da oração, eu tenho que ter um entendimento de uma coisinha chamada intencionalidade discursiva. E o que seria isso? Anotem. É quando o falante ou o leitor, ele tem determinados interesses. Se eu quero destacar aquele que pratica a ação ou sofre, eu vou colocar o sujeito no início da oração, antes do predicado. Quando eu quero destacar a ação, a informação propriamente dita, eu dou destaque ao predicado. Então, o predicado aparece no início da oração. E aí, quando o sujeito aparece no início, eu tenho a ordem direta. Apareceu no meio ou no final, eu tenho aí a ordem inversa. E além desse interesse, esse objetivo, um destaque na informação,
Eu posso associar também a perspectiva do estilismo, né? Que é o estilo do autor textual. O autor busca tais características, tais elementos com um propósito estético muitas vezes, tá? Eu tenho aí um exemplo clássico da nossa literatura brasileira, que é o Gregório de Matos, o Boca do Inferno, o grande autor do barroco brasileiro, tá? Era alguém que utilizava bastante, tá, tal recurso. E uma das formas, um dos motivos, melhor dizendo, que eu utilizava, era uma forma de criticar, né? Mostrar que tinha domínio sobre a linguagem e os seus leitores naquela época não tinham. É uma crítica social à falta de educação e entendimento da população do seu tempo, tá? Mas vamos para cá. Vindo para cá, nós temos, né, como falamos, ordem direta e ordem inversa. E quem vai estar na ordem direta ou na ordem inversa? A oração. Tá? A oração vai estar na ordem direta ou na ordem inversa. E quando isso ocorre, recapitulando, sujeito aparece antes do predicado. Tá? O sujeito aparece antes do predicado. Ordem inversa, o sujeito ele aparece após o predicado ou no meio, tá, do predicado. Então, essas aí serão aí as formas, as possíveis formas, tá? Vamos a alguns exemplos. A menina preocupou-se. A menina preocupou-se com o amigo. Despreocupados. Despreocupados. Os alunos fizeram a prova de recuperação. Terceiro exemplo. Altas ondas e ventos fortes castigaram o velho barco. Último exemplo, tá? Pediram desculpas os alunos do curso. Vejam só, galera, ó, eu tenho aqui 4 exemplos. Exemplos simples, fragmentos aqui textuais, para a gente poder entender quem é o sujeito, quem é o predicado, encontrarmos o verbo e também saber se a oração está na ordem direta ou na ordem inversa. Vamos lá. Vejam só. A menina preocupou-se com o amigo. Quem preocupou-se com o amigo? A menina. A menina é o meu sujeito. Preocupou-se com o amigo predicado. Então eu tenho, ó, o meu sujeito, tá? E o meu predicado. E onde é que se encontra o verbo? Nós já aprendemos, sempre no predicado. Olha aqui o verbo, tá? Olha
E o verbo aqui presente. Tranquilo até aí? Próximo item. Despreocupados, os alunos fizeram a prova de recuperação. Aí você pergunta, quem fez a prova de recuperação despreocupados? Os alunos. Então, galerinha, ó, vejam só. Os alunos, eu vou chamar de sujeito, tá? Os alunos, meu sujeito, fizeram a prova de recuperação, despreocupados. Ambos os pontos aqui em destaque, eu vou chamar de predicado, tá certo? E aqui, como o sujeito está no meio, olha aqui, ó, no meio do predicado, eu vou ter, a minha oração estará na ordem inversa. E aproveitando o ensejo, eu esqueci de colocar aqui, tá? O primeiro exemplo, nós estamos com a oração na ordem direta. A oração se apresenta na ordem direta. Beleza, pessoal? Conseguiu identificar isso aqui com tranquilidade? Vamos ao próximo. Altas ondas e ventos fortes castigaram o velho barco. Quem castigou o velho barco? As altas ondas e os ventos fortes, tá? Então aqui eu tenho, ó, altas ondas e ventos fortes. O meu sujeito. Castigaram o velho barco. O meu predicado. Onde eu encontro o predicado? Onde eu encontro o verbo, melhor dizendo, no predicado. Castigaram. Verbo aqui, tá? O sujeito vem antes do predicado, então está na ordem, a oração está na ordem direta. Ordem direta. Beleza, pessoal? E por fim, mas não menos importante, pediram desculpas os alunos do curso. Quem foi pedir desculpa? Os alunos do curso. Os alunos do curso pediram desculpas, tá? Olha que interessante aqui. Tá vendo? Mais um exemplo onde eu tenho o sujeito no final, após o predicado, no final da oração. Então, eu tenho aqui, vou botar aqui embaixo, tá? Para não gerar confusão. Sujeito, tá? Sujeito. E aqui está o meu predicado. E no predicado eu encontro o verbo pediram. Então, eu tenho aqui, pessoal, já que o predicado vem antes, né? Já que o predicado, melhor dizendo, já que o sujeito vem após o predicado, a ordem da oração, ordem inversa. E galera, veja só, um outro ponto importante que já foi salientado enquanto observação. Sempre, eu disse, tanto o sujeito quanto o predicado estarão ligados intimamente com o verbo. É no predicado que encontramos o verbo, tudo gira em torno do verbo, tá? E o sujeito sempre vai estar em concordância com o verbo. Olha aqui, sujeito no plural, os alunos, verbo no plural, tá? Sujeito no singular, verbo também no singular. Tá certo, pessoal? Então, nós vimos hoje o conceito do que é sujeito, do que é o predicado. Conseguimos fazer essa distinção, né? Enquanto um pratica e sofre ação, o outro apresenta toda a informação. E apresentamos também, a partir do interesse, né? Da intenção discursiva, se vai estar na ordem direta e na ordem inversa, e a relação de ambos os termos basilares da oração com
o verbo. Tá, galera? Então, por hoje, nós ficamos por aqui. Então, desde já, aproveite, inscreve-se no canal, caso você não seja inscrito, ative as notificações, dá esse like aí, e qualquer dúvida, reveja as aulas anteriores, tá? Até a nossa próxima aula. Valeu, forte abraço!